Nosso primeiro assunto é sobre o programa do governo para pagamento de dívidas. E se você não usou, se você ainda tem dúvidas, preste atenção, porque agora é hora da gente esclarecer tudo sobre o Desenrola Brasil. E eu recebo um economista que entende muito do assunto, que é o Peter Carvalho, e ele vai nos explicar sobre o projeto e como ele funciona na prática. Peter, seja bem-vindo, obrigada por estar aqui, uma alegria te receber, viu? Prazer. Obrigada. A gente está também com a presença hoje ilustre do Zeca Lima. Zeca, se você quiser tomar uma água, relaxar um pouco, fica à vontade, mas se quiser também participar do papo, perguntar alguma coisa sobre finanças, economia, Desenrola Brasil, fique à vontade, tá bom? Vou ficar apreciando o programa, porque eu já te falei, né? Eu sempre te curti de longe, sempre gostei como é que tu leva o conteúdo com os teus entrevistados. Então agora eu estou assistindo aqui, minha ídola. Oh, meu Deus do céu, Ao que vivo. honra. Que coisa linda de ouvir, Eu né, faço gente? uma pergunta aí já. Pode fazer, fica à vontade, viu? Mas vamos lá, Peter. O Desenrola Brasil é para todo mundo? Boa pergunta. Já é um programa para ajudar o brasileiro a sair daquela dívida que ele contraiu desde 2019. Então, o Brasil já tem hoje mais de 70% de pessoas endividadas. Agora, nessa fase do programa, dá para negociar as dívidas até R$20 mil e você consegue ou pagar sua dívida à vista, usando até o 13º que recebeu, ou até mesmo parcelar em até 60 vezes. Ou seja, é o momento do brasileiro sentar com o seu banco e pedir um bom desconto, porque o banco também quer receber esse valor, pede um bom desconto e começa 2024 sem a dívida, Cláudio. Olha lá que beleza. Então, a gente pega a nossa dívida e marca um bate-papo com o gerente do banco e tenta negociar esse desconto, é isso? Exatamente. Teve essa semana um dia D, então os bancos até aumentaram o horário de trabalho, então estão preparados para receber essas pessoas. Então, quem tem ali o salário mínimo, né, de R$2, R$3 mil e uma dívida que ficou grande, né, os juros altos tornaram essas dívidas maiores. Tem muita gente que já não consegue crédito na praça, e está bem apertado, né? Então pode ir lá, senta e negocia, tenta parcelar, vê as parcelas que cabem no seu bolso. O mais importante é isso, você consiga pagar e começar 2024 se planejando melhor também. Não adianta fazer mais dívidas agora na Black Friday ou também chegando o Natal. Tomar cuidado para não fazer aquelas compras impulsivas, comprar mais do que precisa. Tem que ter a cabeça no lugar, né? Mas a gente sempre falou muito aqui sobre finanças, planejamento financeiro, e sempre a dica é essa: não fique com dívida, não fique acumulando, renegocie, converse com o seu banco. Qual é a principal vantagem do programa do governo Desenrola Brasil? É fazer essa negociação e pegar o desconto. Tinha desconto de até 99%. Essa semana a média ficou quase em 86%. Então, você tendo condições de pagar, é vantajoso para o banco também, porque tinha muitos casos que ele já nem tinha esperanças de receber. Então, você senta e pega um bom desconto para renegociar. Maravilha. Quando você fala aqui, são dívidas contraídas até 2019. 2019 em diante. Então de 2019 até agora, no valor de até R$20 mil, você está falando do valor inicial ou você está falando do montante já com juros, etc.? Já é o montante que virou essa dívida. Então se tiver maior que R$20 mil, já não entra nesse Exato, programa? não nessa faixa ainda do que o governo está trabalhando. Então, se a pessoa tem, por exemplo, hoje, uma dívida de R$20 mil com esse desconto, pode ser que ela tenha que pagar apenas R$2 mil, R$3 mil, é isso? Exato, que é quando a dívida começa. Começa com 2, 3, daqui a pouco você olha, vira 10, 20, 30. Se você não paga, isso vira uma bola de neve. Então, Perfeito. Tem a potencial ali de pagar isso. Zeca, qual é a sua dúvida? Posso fazer uma pergunta? Por favor. Essa dívida, ela é dívida de imposto ou qualquer dívida? São dívidas principalmente, ainda não é a municipal, não é com a Receita, são dívidas com a loja, no varejo, você comprou um eletrodoméstico.
Então são aquelas principalmente dívidas de cartão de crédito. E tem alguma previsão quando é que vai dar para pagar os atrasados do IPVA, por exemplo, o posto do carro? Tem alguma previsão ou não? Como ainda não. Vamos ver se chega lá, mas tem algumas facilidades, né? Tem que ajudar isso aí, né? Porque eu sei de muita gente que tem isso aí atrasado. Tem IPVA atrasado, né? Que tem impostos atrasados. Quem sabe chega lá, né? Sim, É o que a gente espera, né? Facilidade para todo mundo quitar as dívidas aí. Mas tem muita gente no Brasil hoje com o nome sujo por conta dessas dívidas que no começo eram pequenas? Sim. Por exemplo, tinham mais de 10 milhões de pessoas negativadas que tinham dívidas menores do que R$100. Então, essas pessoas com dívidas pequenas ficaram com o nome sujo e não conseguiram consumir. Hoje, né, no Brasil, são mais 70% de pessoas endividadas. É um número muito grande, né? A gente passou pela pandemia, foi uma fase difícil, muitas pessoas perderam o emprego e muitas pessoas estão voltando a trabalhar agora, né? Então, quem ainda às vezes pegou um emprego pequeno, conseguiu voltar ao emprego original antes da pandemia agora, tem muita gente fazendo essa recolocação no mercado de trabalho. Então, foi um período difícil, a gente deve sentir as consequências. Uma das principais foi as dívidas, porque muitas pessoas não conseguiam trabalhar e não conseguiam pagar. Por isso que o Brasil chegou nesse número tão grande. A ideia do governo é limpar o nome dessas pessoas e colocá-las para consumir de novo, né? Isso vai girando a economia, então as pessoas vão fazendo compras, enche as lojas, então a economia volta a girar. Para voltar a girar, né? Foi uma fase muito difícil. Para a música foi uma fase... Ô, Zeca, você quer sentar aqui com a gente? Vem para cá, Peter, vamos dar uns passos, porque eu acho que você vai ficar mais confortável no sofá aqui. A gente conversa todo mundo junto. Para a música, aliás, para a arte, para os eventos, foi uma fase muito difícil, né? Muito difícil. Inclusive para mim, né? Porque eu saí da família Lima e aí peguei uns anos para me preparar e fazer todos os novos projetos que eu precisava. Então eu precisava reconstruir minha técnica, um monte de coisa. Me preparei. Quando eu ia sair para fazer os shows, veio a pandemia e a gente não pôde mais fazer show e ficamos isolados. Então os artistas, né? E todos a classe de artistas, aí eu fiquei 2 anos. Para mim, qualquer situação, eu gosto, porque do que tiver, para mim foi vantagem, porque daí, então vou estudar mais. Consegui estudar mais 2 anos e meio, me preparar mais e me ajudou também. Mas não tive entrada financeira nenhuma, então isso aí prejudicou. Eu imagino as outras pessoas também, aí não tem como não se endividar, né? Não tem jeito, né? E você vê dívidas pequenas. O que acontece com uma pessoa que tem uma dívida, que tem um nome sujo? O que significa isso? Ela não consegue mais crédito na praça, né? Às vezes não consegue nem pedir um cartão de crédito também. Então, quer parcelar uma compra, precisa comprar uma geladeira, então ela tem o nome negativado, não consegue parcelar aquela compra. E fica muito difícil hoje comprar uma geladeira, uma televisão à vista. Então, pequenas coisas ela já não consegue fazer. Então, muita gente acaba pegando o cartão de crédito de um familiar, de um amigo, vira uma coisa, começa a dever já para outra pessoa. Então, aquela pessoa ela não consegue ir numa loja e fazer uma compra que ela precisa. Eu acho que é muito raro uma pessoa ir comprar à vista qualquer coisa, de qualquer classe social. Sempre a gente vai em várias vezes, inclusive o próprio comércio, né, faz 6 vezes o preço à vista. Então, para que tu vai pagar à vista se tu vai pagar, né? Exatamente, mas para comprar no parcelado, a gente precisa estar bem organizadinho, porque senão vira bola de neve, né? Hoje a parcelinha é de 100, aí você junta de 100 aqui, 100 ali, 100 ali, daqui a pouco é de 1000. Mas se tu tá com o nome sujo, como é que tu vai comprar? Não compra, Eu não tenho dinheiro para pagar aquilo ali tudo, né? Isso é então trava o consumo, a loja não vende, a economia não gira. Então a fábrica não produz, então isso trava muito a economia. A ideia do programa do governo é justamente isso, destravar a economia e desenrolar essas pessoas que enrolaram na dívida. Peter, uma coisa que sempre me incomodou muito e eu já precisei socorrer algumas pessoas que se enrolaram, porque tem aqueles que emprestam dinheiro até de forma ilícita, que são chamados os usurpadores, os agiotas, né? Que trabalham com agiotagem. Esse programa do governo, ele também visa minimizar esse tipo de ação?
Porque isso é proibido, inclusive, não? Exato, exato. Então, é fora do mercado, né? Tem riscos, né? Muito perigosos para essas pessoas. Então, a ideia é trazer essas pessoas de volta até o mercado. Então, principalmente aos bancos, usarem o serviço dos bancos, que traz mais segurança. Então, fica a dica também para essas pessoas, fazerem uma reserva de emergência, porque outros momentos de aperto virão fatalmente, ou outras crises. Se ela tem uma reserva de emergência, vai guardando ali um pouco de dinheiro para se proteger desses momentos e não se endividar, que é o mais difícil. A ideia é começar 2024 com nome limpo. Maravilha. O Desenrola Brasil, ele também pode ajudar no caso da pessoa a ter dívida, essas dívidas que são extraoficiais, essas dívidas com agiota, assim, ela tá toda enrolada, de alguma forma ela conseguiria um crédito num banco e fazer aí um parcelamento especial? No início é só negociar com os bancos mesmo, né? Então, as entidades oficiais, os principais bancos já estão cadastrados, então pode procurar seu gerente, marcar um horário, ver o horário de funcionamento que aumentou também, justamente para atender esse número grande de pessoas. Essa semana já teve um mutirão, atendeu mais de 400 mil pessoas. Então, pessoal, está interessado também. Quem voltou a trabalhar agora já deve receber a primeira parcela do 13º. Então, é se programar e usar até essas parcelas para principalmente limpar o nome primeiro. Acho que fica essa dica. Ao invés uma pessoa que está com dívida e aí ela vai nesse plano e quanto tempo demora para ela já ter o nome limpo? Perfeito, né? Ela vai precisar primeiro definir as parcelas, assim que ela terminar de pagar. Ela vai ter que terminar de pagar. Exato, mas já consegue destravar depois de um tempo ali. Ela começa pagando, né? Chega num percentual. Então, ela começa pagando, chega num percentual e aí ela fica com o nome limpo ou tem que estar zerado? Tem que zerar. Muita gente tem dívidas em vários lugares, né? Então, tem que cumprir ali uma trajetória também, né? E ver se aprende a gastar o que ganha, né? Não gastar mais do que ganha. Porque nós temos essa tendência, né? De gastar mais do que ganha. Na verdade, segundo as economias, acho que o Peter pode nos ajudar em relação a isso. A gente deveria gastar menos do que ganha, né? Sim. Deixar ali principalmente uma porcentagem até para guardar para a sua aposentadoria, né? Ou para a sua reserva de emergência, ou um projeto futuro, que seja um carro novo, ou uma casa nova, enfim, uma viagem. Então as pessoas vão guardando para projetos pessoais também, não é? Você vê, né? A gente sempre ouviu a vida inteira falar de reserva de emergência. Só que a gente acha que nunca vai precisar. Não vai acontecer nada. De repente veio a pandemia e todo mundo viu que realmente a gente precisa ter uma reserva de emergência. Agora, os aprendizados com a pandemia não podem ter ficado lá atrás. A gente precisa colocar em prática hoje, né? A gente aprendeu com isso, então tem que ter reserva de emergência sim. Sim, sim, e deixa rendendo, procura alguém para te ajudar nesses investimentos, pode ser de uma corretora, pode ser de um banco, então um gerente, um assessor de investimento, que vai dar aquela ajudinha. Então não precisa ser ninguém hoje um craque em investimentos, tem a assessoria que é gratuita, isso vai ajudar principalmente a fazer render melhor essa reserva. Mas o passo de guardar é da pessoa, então ela tem que se planejar e pensar no futuro. Então, sabe que vai vir o Natal, que ela vai querer dar um presente para o filho, para o pai, então ela já vai guardando, porque chega também janeiro e fevereiro, tem os impostos, tem o IPVA, tem o IPTU, então o começo do ano também é cheio de conta que bate na porta da casa. Ali bem centradinho para não se perder lá na frente. Agora, um recado final sobre as perspectivas para 2024 em relação à economia. A gente pode esperar boas coisas? Boa pergunta. Falando um pouco de 2024, a gente já vê alguns investimentos indo muito bem. Vê uma queda nos juros agora, deve fechar o ano com a taxa Selic perto de 11,75. A queda nos juros também ajuda a economia a andar. Então vai ativando negócios, varejo, vendas, economia andando, bolsa também já começou a subir. Quem gosta de ações, investimentos um pouco mais arriscados, já viu uma alta na bolsa que tem potencial de melhorar bastante em 2024.
Que bom. Alguma pergunta, Zeca? Não, estou satisfeito. Que bom, eu também, na verdade, com esperança de que a gente tem um 2024 realmente. Na verdade, a gente próximo. todos nós temos que estar sempre nos reeducando em tudo, né? Alimentação, filosofia de vida, maneira de diminuir o estresse e aprender a gastar menos do que ganha. Exato. Cuidar do órgão mais importante do corpo do ser humano, que é o bolso. É verdade, gente. Bom, por conta desse papo gostoso, eu vou pedir uma música. Demais, hein? Hoje você foi privilegiado com essa música maravilhosa. Certeza. Mas nós também fomos com a sua sabedoria em relação à economia e eu te agradeço. Peter Carvalho, ele tá no Peter Carvalho lá no Instagram. O e-mail é carvalho@valorinvestimentos.com.br se você tiver qualquer dúvida. Muito obrigada. Obrigada. Desenrola Brasil! E vamos lá, até a próxima, Peter. Obrigado.